A religião também faz isso. O cara acha que porque ele é cristão, por exemplo, ele tem uma vantagem sobre budistas, muçulmanos ou gente de qualquer outro culto, de qualquer outra natureza, de qualquer outra produção. Ele é superior porque ele é cristão, ele é superior porque tem uma cruz no caminho dele. Ah, eu vou até cobrir para não te enganar. Isso não ajuda absolutamente nada se o seu coração não for quebrantado. Se você não se curvar para o seu próximo, para Deus e para a vida. Então o Pai vai revelar, vai se revelar, vai revelar ao Filho quem é o Filho, quem é esse Cristo eterno que abraça você e abraça a todos. E o Filho vai revelar quem é o Pai a você, que é esse Pai em quem você é, em quem você respira, existe, vive. E você vai entender que todas as coisas estão nas mãos dele e que é dele que vem toda a luz. E você vai se abrir para receber dele todo tipo de luz que a vida demanda. Deus não tem nada a ver com religião e tem tudo a ver com o universo, com a criação, com a natureza. Foi um engano terem te dito que Deus estava e que ele tinha um conluio com a religião. Quem tem um conluio com a religião são os donos dela, os sacerdotes e os poderosos que a dominam. Deus, todavia, é Deus dos humanos, e dentre os humanos é o Deus dos quebrantados, dos humildes, dos ensináveis de coração, a quem ele se revela. E só a esses ele se revela. Então, Jesus diz, vocês são catedráticos dessas personas. E aí ele diz, fala primeiro das roupas, das exterioridades básicas como essas, das nomenclaturas, como eles gostavam de ser chamados de mestres, de nomes e titularidades que dessem a eles significados e importâncias, ou até carregassem intimidações para outros, como eles se achavam os maiores da sociedade que eles habitavam, se exaltavam. E Jesus diz, fazendo assim, vocês fecham a porta do reino de Deus. Vocês nem entram e nem deixam quem estava entrando entrar. Porque vocês acumulam tanto peso que o indivíduo cai. Como diz o escritor de Hebreus, os joelhos vão ficando bambos, os braços vão caindo. É uma maratona que não tem fim. Até que depois de anos e anos e anos de tentativa de obediência à persona que mata a pessoa e a identidade, o indivíduo cai. E alguns nunca mais se erguem, não entram onde poderiam ter entrado de graça. E aí ele prossegue dizendo como esse tipo de atitude gera personas perversas, que são capazes de entrar na casa de viúvas e pegarem a grana dos pobres e trocarem isso por orações, por promessas diversas e variadas, de milagres, de prosperidade, ou de bênçãos divinas, mas tudo isso para surrapiar os mais frágeis da vida, ao mesmo tempo em que eles sofriam dessa tara missionária, que os levava, muitas vezes, numa época em que não tinha avião, nem navio, nem coisa alguma. Jesus diz, vocês são capazes de rodear a terra. E ele não está usando aqui de uma força de expressão.
Porque você vê no mundo conhecido daqueles dias, no mundo de então, as marcas disso, de como você vê a presença dos religiosos judeus nos lugares mais remotos daquele mundo conhecido, tentando fazer prosélitos, em trabalhos de missão, querendo converter gentios em judeus, cortar-lhes o prepúcio, fazer deles alguém que agora, do ponto de vista das externalidades, passa a se vestir do mesmo modo, agir com os mesmos estereótipos de comportamento, todas essas coisas que Jesus identifica e diz com uma clareza enorme, como essa atitude produz hipocrisia e como a hipocrisia altera significados, altera valores. Aí, do verso 16 em diante, ele vai descrevendo as alterações de significados e de valores, que muda tudo, corrompe o olhar, tanto daquele que é o dogmatizado e que é dogmatizador de outros, como destrói a mente daqueles que, estando sem religião, estavam ainda melhor do que agora. E Jesus é quem diz isso. Vocês dão uma volta no mundo para converter alguém e fazer esse alguém um filho do inferno. 2 vezes pior do que vocês mesmos. De modo que o que vocês chamam de anúncio de boa nova dos judeus, de Moisés, ou mesmo hoje em dia de Jesus, praticada nesse espírito, só faz o mundo piorar e piorar e piorar. E aqueles que praticam a nossa religião não melhoraram o ocidente da terra, ao contrário, fizeram disso aqui um lugar de reprimidos que geração após geração expressam a sua tara de maneira mais adoecida e que mais corrompem a própria natureza da sociedade, do olhar e da interpretação da vida. Para eles, menos não era mais, como a gente vê em Jesus, nas práticas de Jesus, o tempo todo, menos é mais, até o ponto dele confessar que o ideal seria uma só coisa. Pouco é necessário ou mesmo uma só coisa, porque para ele menos é mais. Para a religião, mais é mais, é mais, é mais, é mais, preceito sobre preceito, legislação sobre legislação e etiqueta de religião sobre etiqueta, tudo era aparência, tudo era forma, tudo era expressão. E aí vem Jesus e conta para eles essas parábolas onde o menos é de fato mais. Começa por esse moço aqui. E hoje eu quero ficar só nessa história dos 2 irmãos. Tem esse primeiro a quem o pai se dirige. Você podia trabalhar na vinha, no campo, amanhã, para mim? E o filho diz, claro, paizinho querido, amanhã eu estarei lá. Pode ter certeza, não precisa nem se preocupar. E aí ele foi a um segundo filho e falou, filho, será que amanhã você pode me ajudar no campo? Aí o filho lhe disse, eu não, pelo amor de Deus, me dá um refresco, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não vou, não estou afim, não vou. Tenho outros compromissos, já marquei outros programas, não vou. Mas no dia seguinte, ele, arrependido de ter falado assim, dito assim ao pai, arrependido, foi
trabalhar no campo. Enquanto o seu irmão, que dissera tudo bem, tudo bom, claro, papai, estarei lá, não apareceu. Falava, era mais, e a vida oferecia menos ou nada. Enquanto esse outro aqui dizia que não tinha nada para dar, mas no fim acabava entregando tudo. E é por isso que Jesus fala que meretrizes, publicanos e meretrizes precediam esses primeiros filhos. Quem são os primeiros filhos pelo contexto? São os publicanos e pecadores que aparecem no ambiente antecedente? Ou são esses religiosos, principais sacerdotes, fariseus, escribas, que estão presentes na narrativa toda? Quem? Quem são esses que dizem: "Oh, Paizinho, louvado seja o teu nome, minha vida é toda tua, eu te ofereço, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, eu quero, Senhor. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Senhor, quero viver contigo. Eu quero que em mim haja o teu respirar. Que a tua vontade seja o meu oxigênio." Mas pula sobre o pobre, se desvia porque acha que ele está naquela condição por ser um amaldiçoado, atravessa a rua para o outro lado, porque do lado de cá tem umas prostitutas ali na frente, e atravessa de volta lá na frente, porque está chegando um bar e você também não passa na frente de bar. Você zigue-zagueia entre as geografias e os chãos mais santos ou menos pecaminosos do seu trajeto. Você, no máximo, só saúda os colegas de trabalho não crentes e reserva todas as suas melhores amizades para desenvolvê-las com os crentes que você descubra, porque você é uma pessoa santa, daquele tipo que Deus descreve em Isaías 65, sobre esse povo que diz: "Eu sou mais santo do que tu, mas tu és para mim como uma fumaça, um incenso podre queimando nas minhas narinas. Eu vou te espirrar. Para de ficar me cultuando, porque tu que dizes aos outros: afasta-te de mim porque sou mais santo do que tu vais ser espirrado, porque tu és uma fumaça insuportável das minhas narinas e nos meus olhos. Aparta-te tu." Esse povo, você conhece muito bem esse povo. Talvez haja alguns aqui conosco, alguns chegando agora, ou pela primeira vez, ou estejam começando a se aproximar. E não sabem nem por que não gostam, ou não sabem nem por que gostam, enquanto lhes é dito que eles não deveriam gostar. No entanto, aqui tem muita gente que diz amém, Senhor, aleluia,
conta comigo, pode contar. E eu lhe digo, pode esperar também. E esses, para Jesus, nessa parábola, ele identifica como sendo os principais sacerdotes, os fariseus e os escribas. E são esses filhos do louvor, do culto, o dia todo, o tempo todo. São os mesmos que Jesus diz que pulam sobre o corpo do homem caído na estrada entre Jerusalém e Jericó. Pulam por cima. Sacerdotes e levitas saltam, pulam. O crente tem essa mania de buscar, me orienta, me mostra, Senhor, tira, me revela, tira o véu, eu quero ver qual é a minha vocação profissional. Aí você volta, 10 anos depois, a pessoa está na mesma reunião de oração. Ó Senhor, continuo aguardando a tua revelação. Aí você volta 20 anos depois, a pessoa está com a mesma oração, sem sair do lugar, buscando uma direção. Ó, me revela a tua orientação. Meu Senhor. É ruim demais. É ruim demais, Braulio. Olha, e é ruim demais. É ruim demais. As pessoas que vão em frente são as que só vão andando. Só vão andando, não vão querendo saber por antecipação nada. Crente fica querendo saber por antecipação, quer revelação, quer visão, quer um olhar especial, aí não enxerga nada. Abre tantos olhos que fica ofuscado pela luz e não enxerga nada. Ai, meu Deus, é só ir andando. Eu vejo que as pessoas que realizam alguma coisa são apenas as pessoas que seguem oportunidades. Um cara como Einstein, por exemplo, ele tentou passar para a universidade lá na Suíça e também ele tentou na Alemanha, ele tentou se engajar em alguns outros processos de educação superior e não parecia ser bem a vocação dele, ele não era um bom aluno, mas ele era um fascinante gênio pensador. Ele era um cara que não precisava escrever muita coisa para intuir o que depois ele só iria fazer cálculos para chegar aonde ele tinha chegado pela intuição. Ele foi muito mais um grande intuidor do que um descobridor com uma pá e um alvião de natureza matemática na mão. Ele viu as coisas que ele demonstrou física e matematicamente depois, mas ele viu antes, viu na mente, viu na cabeça, como ele mesmo dizia. Quanto mais eu pensava tentando encontrar uma solução, menos eu as encontrava. Quando eu desistia, descansava e relaxava, eu era pensado pela solução. Então, eu, por exemplo, na vida, falando de mim, eu não sou coisa nenhuma, é só a pessoa que eu tenho mais intimamente para narrar, sou eu, não é? Então, eu não fui bom de nada. Mas, graças a Deus, eu tive algumas pessoas que viram em mim alguém inteligente para além do processo acadêmico convencional. Pessoas que entenderam, começando do meu pai, que eu não tinha uma vocação que conseguisse se acostumar com a lentidão do processo pedagógico. Em nenhuma área. Gente que viu que eu renderia muito mais sozinho. Gente que não me prendeu, que foi me soltando, que foi me estimulando. Naquele tempo você não tinha
escolas especializadas para você ir chegando aonde você já está. De modo que o papai foi o primeiro a me estimular a chegar aonde eu já estava, a estudar o que eu já tinha compreendido e a me tornar culto daquilo que eu já sabia. Antecipadamente já estava dentro de mim, e ele foi extraordinário nisso. O reverendo Antônio Elias também, muito cedo, ele começou a me dizer: não, você não foi feito para esse processo. Isso aí é para praticamente todo mundo, você já tem outras coisas dentro de você para além disso. Uma vez ele chegou para mim, depois ele riu a beça. Eu tinha 19 anos, ele falou: olha, a única coisa que seria bom era você fazer um curso de lógica. Aí eu peguei e fiz um argumento lógico para ele a respeito da minha necessidade ou não de fazer um curso de lógica. Ele riu pra caramba e falou: esquece essa besteira que eu te falei, porque tudo que não falta em ti é lógica, uma lógica esmagadora. Então, tá tudo bem, continua só estudando, estudando. Não para de estudar, nunca se forme, fique sempre aberto, querendo aprendizados novos, culturas novas, ciências novas, saberes novos, novas compreensões. E foi o que eu fiz a minha vida inteira e vou fazer até morrer. O que vocês olham aqui na minha frente, ali, ou aqui atrás, ou na estante que está bem aqui diante de mim, é o meu passado. O meu futuro está em alguns livros novos que eu estou lendo, uns 20 ou 30 livros novos que falam do meu futuro. Do futuro do saber, do futuro da ciência, do futuro da compreensão, do futuro das novas lógicas que surgem com os elementos digitais, por exemplo, e com os mundos novos que eles abrem. Eu nunca vou ser um cara do aspecto das entranhas da digitalidade, mas para mim é razoavelmente simples entender a lógica que esses novos recursos trazem. É fácil entender a lógica. Eu nunca serei um cara do processo, mas da lógica conclusiva, da compreensão, é praticamente algo que eu não preciso nem ouvir. Basta eu ver que eu intuo antes. Eu estou lá, eu sei o que é, sei o que eu quero, sei o que vem. Agora, imagina se eu tivesse ficado parado, querendo andar junto com as compreensões de cada um, ou buscando uma revelação de Deus especial. Eu não teria ido a lugar nenhum. Então, minha filha, por favor, pare de ficar com essas antecipações, de querer que Deus te dê isso por revelação.